Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 7 e versículo 44. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em sua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrima, e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não me tem cessado de me beijar os pés. Não ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Aleluia, glória a Deus. Esse eu respondo hoje nessa noite. Esse que perdoa aquela mulher pecadora que tinha muitos pecados é o mesmo que perdoou a mim, pecadora. É o mesmo que perdoou a cada um cristão que o aceitou como seu único e suficiente Salvador. É aquele que nos perdoou e disse: vai em paz, a tua fé te salvou. E a outras ele disse: vai, não peque mais. É esse que nos chamou, nos limpou, nos transformou, nos perdoou, nos amou quando ninguém mais nos amava. É esse Jesus que nos convida a ceiar. É esse Jesus que nos convida a estar na presença dele, a ter uma vida na presença dele, a ter uma vida em comunhão com ele, para que possamos estar também nos preparando para as bodas do Cordeiro Celestial, para estar preparando como noiva para a igreja que vai ser arrebatada e vai subir atada como uma noiva para o seu noivo. E você, se Jesus voltar hoje, você está preparado? Aleluia! Jesus, ele te chama para um preparo, como foi falado no início desse culto: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus, ele tem um convite para você: vinde a mim, vinde a ele, pois somente ele tem o que você precisa: a salvação para a tua alma, a limpeza para a tua vida, para o teu pecado. Só ele pode te limpar, só ele pode te restaurar, só ele pode te transformar. Jesus te convida: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E nessa noite ele diz, através dessa palavra, que aquela mulher ali estava sendo julgada por os seus discípulos, e olhavam para ela e diziam assim: mas Jesus não é aquela mulher que tinha muito pecado? Essa que está aqui chorando nos teus pés, essa que está aqui, digamos assim, que eles pudessem estar falando. Mas Jesus disse para eles, calando a boca deles de uma certa forma, disse: olha só, porque tem pessoas que só sabem olhar para a vida do outro. Olha aquele outro ali, olha, ele é um pecador. Olha, lá vai ela, pecadora. Olha, lá vai, mas não olha para a sua própria vida. Mas esquece de olhar para os seus pecados e quer julgar o seu irmão. E quer olhar para o pecado do outro e quer inventar até pecado no outro que o outro não tenha e quer dizer que ele tem. E naquela época já existia esse tipo de picuinha, esse tipo de coisa. E Jesus, olhando para aquele discípulo, disse assim: ó, Simão estava falando: Senhor, eu tenho para mim que essa é aquela que o Senhor mais perdoou. E Jesus disse: enxugaste bem. Imagina Jesus olhando para Simão, dizendo assim: ela mesmo. Por quê? Por quê, Simão? Está com despeita dela? Aleluia. Imagina Jesus hoje dizendo a ela mesma: ela é minha filha. Por quê? Qual o problema? Escolhi ela. E por quê? Tem alguma coisa? Imagina Jesus dizendo assim: escolhi, limpei, lavei, levantei, coloquei na minha obra. Porque Jesus não olha como o homem vê. O homem olha a aparência, mas Jesus, ele vê o coração. E Jesus olhou para Simão e disse assim: viste bem, julgaste bem. É ela sim. Ó, Simão, vem cá. Aqui eu estou conjecturando. Digamos que Jesus diz: vem cá, Simão, vem cá, ó. Desde que eu entrei aqui, tu não lavou nem meu pé, Simão. Mas ela está chorando e lavando meus pés com lágrimas. Simão, desde que eu cheguei aqui, tu não me
que era um beijo na face. Naquela época, uma maneira de se cumprimentar. E Simão não tinha dado esse ósculo a Jesus, mas aquela mulher não cansava de beijar os pés dele. E Jesus olhou para ele e disse: ela está beijando meus pés, e desde que eu cheguei aqui tu não me desse o ósculo. Aleluia! Tu também não me ungiste a cabeça, Simão, mas ela está aqui com óleo, ungindo meus pés. Ela se humilhou, ela desceu, ela buscou, está ungindo meus pés com unguento. Ou seja, quem és tu para estar julgando minha serva? Quem és tu para estar julgando minha filha? E Jesus ainda continua dizendo: olha para a tua vida, Simão. Olha para a tua vida como estás caído, Simão. Tu estás diante do mestre, não saúda ele, não beija ele, não chora mais na presença dele e fica julgando a vida do outro. Esta é sim, Simão, aquela pecadora que eu mais perdoei. Aleluia. É, Simão, ela. Aquela que eu mais amei, mais perdoei, que está aqui diante de mim. E digo mais, olhou para a mulher e disse: mulher, a tua fé te salvou. Deu a ela salvação. Deu a ela o que ninguém mais pode dar. Deu a salvação. Aleluia. E disse a ela: vai-te em paz. Ô mulher, não olha não, porque Simão está falando. Ô mulher, não olha para o que estão dizendo sobre tua vida. Não olha para as picuinhas, para as calúnias, não. Não olha para a difamação, para aqueles que não ajudam e só atira a pedra, não. Mulher, vai em paz. Não é desse jeito ainda hoje? É bem assim que acontece. Muitos dizem: olha ela, a pecadora, olha ela, o pecador, mas não vê o que você faz por trás dos bastidores. Não sabe quanta lágrima, quanto joelho dobrado, não sabe quanto você se derrama, o quanto você toca o céu, não sabe. Aí quer julgar a tua ida, a tua vinda, quer dizer que fez isso, que fez aquilo, e Jesus está dizendo: Simão, Simão, deixa ela, deixa ele, porque este eu perdoei. Uma coisa que muitos não entendem: a quem Jesus chamou e perdoou, está perdoado, está comprado, está lavado pelo sangue dele, aleluia. E muitas vezes ainda existe muito Simão para estar blasfemando daquilo que Deus fez, questionando por que ele, mas por que ele que foi escolhido, mas por que ela que foi escolhido e foi escolhida. Que nessa noite possamos compreender que quem a Jesus salvou e disse: vai em paz, é dele. Não toca, não mexe no que é de Deus. O que foi Deus que comprou com o seu próprio sangue. E nessa noite de Santa Ceia, ele diz: vem ceiar. Vem ser perdoado também. Vem para a minha casa, que eu vou te dar o meu perdão. Vou te levantar do chão, vou te fazer um vencedor, vou te dar dons, vou te renovar, vou mostrar a minha glória. É isso que Deus quer para a sua vida. Deixa os Balaíns, os Balaus, deixa a Baal, deixa aos deuses estranhos, deixa o pecado, a prostituição, a fornicação, a mentira. Deixa para trás e vem ter um encontro com aquele que tem poder para fazer tudo novo. E ele vai te dizer: sou eu que perdoo o pecado. Ele disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Imagina Jesus chegando para uma mulher bem pecadora e dizendo: teu pecado está perdoado. Sabe o que aconteceu? Todos que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecado perdoa? Ele perdoa o pecado. Quem é este? Eu quero dizer nesta noite: ele é o mesmo, ele é Jesus. Ele é o filho de Maria. Ele continua salvando, ele continua perdoando, ele continua libertando, ele continua salvando, ele continua restaurando. Ele é Jesus de Nazaré, aquele menino que nasceu. Um filho se vos deu e o seu nome foi chamado Emanuel. E o anjo disse para José: não te detenhas, porque o que está nela é fruto do Espírito Santo. Aleluia. Ele veio para esmagar a cabeça da serpente.
pecado do mundo, ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o príncipe da paz, a raiz de Davi, a estrela resplandecente em cada manhã. Ele é Jesus. Eu te apresento ele nessa noite. Você quer esse Jesus? Se você quer, diga amém. Se você quer de glória a Deus, diga eu quero Jesus. Jesus é lindo. Jesus é cheiroso. Jesus é tudo que eu preciso. E Ele aceita a sua vida do jeito que está. Porque é Ele que vai transformar. É Ele que vai restaurar. Ele diz: vinde a mim, os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É Ele que vai tirar todo o teu fardo. E eu te convido nessa noite de salvação. Você que ainda não aceitou Jesus Cristo, mas através dessa palavra foi tocado, dê um passo para Jesus. Você não está dando um passo para a pastora Patrícia, que foi uma pecadora que ele também chamou, e hoje sou ministra do Evangelho pela sua misericórdia. Mas você está dando um sim para Jesus Cristo. Você está dando um sim para o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. E Ele te convida, porque Ele nos chama para uma vida de santidade, uma vida na sua presença. Ele quer fazer tudo novo. Ele quer te dar o melhor desta terra. Esta terra aqui. Ele quer te dar uma terra que manda leite e mel. Ele quer te dar a vitória que você precisa, o milagre que você precisa. Então Jesus Cristo é aquele Filho de Deus que te convida. Muitos receberam a chance, dia após dia. Aceita Jesus? Quero não, hoje não. Aceita hoje não, mas quando dedicar com Jesus vai se arrepender. Portanto, ter negado Jesus Cristo, tendo tanta oportunidade. Tanta oportunidade que Jesus está dando, mas não quer. Mas a minha parte, a parte de todos os pastores que passaram neste lugar, foi pregar o Evangelho e anunciar que Jesus está voltando, e aceita Ele. E aquele que não quis e que virou as costas, infelizmente, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Se você não criar um problema seu, mas você não vai ter a oportunidade de dizer que não ouviu a palavra de Deus, porque Jesus me chamou aqui para falar. Jesus me chamou aqui para ministrar salvação a esta comunidade, a este povo. E Ele diz: volta para Jesus depressa. Venha para a casa de Deus, venha congregar, venha fazer a obra de Deus, porque o teu lugar é na casa do Senhor. O teu lugar não é na mesa dos escarnecedores, mas é na casa do Senhor, buscando, adorando ao Rei Jesus. Jesus te chama hoje e te convida: vem ceiar. Vem se preparar para ceiar, para ser um cristão que ceia, que toma parte da mesa do Senhor, que tem uma aliança com Cristo. Uma aliança que o mundo não te dá, porque o mundo é enganoso. O mundo dá aquela falsa alegria, você sorri, mas você no fundo tem um vazio dentro do seu coração. Tem um vazio dentro do seu peito que ninguém pode preencher, pois esse vazio só quem preenche é Jesus de Nazaré. Só Ele preenche o vazio, só Ele perdoa o pecado, só Ele transforma, só Ele salva. Aleluia. Então nessa noite fique com esta palavra. Quem tinha do céu, palavra rema descendo do céu, quem tinha vinda da parte do Senhor para te abençoar e também para me abençoar, eu tomo posse dessa palavra. Essa palavra Jesus me deu agora, nesse exato momento. Que palavra linda, que palavra maravilhosa. Eu tomo posse dessa palavra também quando falam que nós somos pecadores e Jesus diz assim: ei, eu comprei. E a gente se sente tão amado, tão querida, sabendo que Jesus nos amou e nos comprou. E nessa noite vamos ministrar a Santa Ceia. E saber que Ele nos deu essa alegria, esse privilégio de ceiar. Porque antes estávamos distantes de Deus, mas agora estamos sentando na mesa com o Pai. Aleluia, glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. E vamos ler a palavra do Senhor. A palavra da Santa Ceia, glória a Deus. No livro de Coríntios, no 1 Coríntios, capítulo de número 11 e versículo 23. Glória a Deus. Como não temos obreiro, mas eu vou estar aqui me aproximando da mesa da ceia para estar ministrando, porque até aqui me ajudou o Senhor. E tudo que eu faço é para a honra e glória do Senhor. E enquanto não tiver quem faça, eu faço todas as coisas que Ele me instituiu para fazer. Porque Ele é Deus e Ele é poderoso e escolhe quem quer e faz quem quer. E quem quiser contender com Ele,
vai falar com ele, Simão. Tem muito Simão contendendo, mas é mulher. Ô Simão, vai falar com Deus, que mandou uma mulher para essa obra e não mandou um homem, Simão. Que enquanto ele mandou uma mulher, porque tem muitos covardes que não quer sentar nem na cadeira, imagine ministrar a ceia. É tanto covarde correndo da presença do Senhor, e o Senhor levantando mulheres fortes e guerreiras para fazer a obra dele. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de haver ceado, tomar o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais um pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às más coisas, vos ordenarei quando eu for. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Fazer um momento agora da consagração dos elementos da Santa Ceia. Glória a Deus. Pai, eu te apresento em nome do Senhor Jesus Cristo este pão que o Senhor partiu entre nós, Senhor, como corpo de sacrifício vertido naquela cruz do Calvário. Que o Senhor transforme essas partículas de pães em teu corpo, para que quando nós possamos nos alimentar dele, nós possamos ganhar forças e vigor e ficar revigorado para seguir nossa caminhada cristã na tua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Vou louvar o Senhor. Glória a Deus. Enquanto passa o pão, no nome de Jesus. Vamos louvar o número 39 da harpa cristã. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 39. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavarmos, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve,
te confessarmos e seguirmos na tua luz. Tu não somente perdoa, purifica também, ó Jesus. E de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. A todos que pegaram o pão, reservem, enquanto vamos fazer um momento de consagração, suco de uva. Pai amado e Deus querido, consagramos a Ti, Senhor, estes cálices com suco de uva, representando, meu Deus querido, Teu sangue vertido na cruz do Calvário. Espírito Santo de Deus, meu Pai, transforma este suco, meu Deus querido, no Teu sangue, para que quando nós bebemos, nós possamos ficar revigorados, fortalecidos e cheios da Tua presença, do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Enquanto passamos o suco, estarei louvando ao Senhor, em nome de Jesus. Esperai um pelos outros para então ceiar. 301. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a ceiar com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem ceiar, o Mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Eis discípulos a voltar, sem os peixes a apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus quem os convida a ceia vir. Vem ceiar, o Mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem famintos a Jesus, vem ceiar. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem ceiar, o Mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus, que a fome suportou e a sede já passou. Lá no céu irá ceiar em santa luz. Vem ceiar, o Mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Glória a Deus. Glórias ao nome do Rei Jesus.
Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Podei comer do pão. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebeis em memória de mim. Podei tomar do cálice. Glória a Deus. Quem puder dobrar os joelhos e adorar o Senhor, louvando e agradecendo a Ele por esse momento precioso na sua presença. Então vamos orar agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus. Pai amado de Deus querido, obrigada, meu Deus, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito na nossa vida. Glória a Deus. Obrigada, meu Pai, por esse momento da Santa Ceia, um momento glorioso, um momento maravilhoso. Estende tuas mãos sobre esta igreja, sobre a vida de cada um que ceiou, Pai amado. Meu Deus, que o Senhor já perdoou nossos pecados. Nós te agradecemos, Senhor, por ter pago alto preço na cruz do Calvário, e por isso te rendemos louvores. Adoramos ao teu nome, exaltamos ao Senhor, glorificando porque tu és bom. Obrigada, Senhor, glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Glória, 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 santo, santo, santo. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Jesus, por tudo, por esse momento na tua casa, pela minha família, nos pés do teu altar. Glória a Deus por estar na tua presença. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, santo, santo, santo de Israel. Glória a Jesus, aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é grande, adore a Ele. Pode se colocar de pé em nome de Jesus. Pai querido e Deus amado, obrigada por esta noite na tua casa, na tua presença. Glorificado seja o teu nome, exaltado, em nome de Jesus. Obrigada por este momento de ceia, por este culto maravilhoso na tua casa, na tua presença. Aleluia, glorificamos ao Senhor, exaltamos ao Senhor, porque tu és grande. Bendito é o teu nome, Jesus. Muito obrigada, Pai amado, por tudo, Senhor, que tem feito em nossa vida, pelo teu banquete, Senhor. Glória seja dada a Jesus Cristo, aleluia. Pelo banquete do céu, aleluia, glória a Deus. Amém, graças a Deus. Hoje está dando os avisos, em nome de Jesus. Quarta-feira, às 19h30, culto da quarta profética. Vamos estar fazendo a nossa campanha. Por esta causa eu me ponho de joelho. Vamos estar levantando uma campanha pelo crescimento da igreja, em nome de Jesus. Todas as quartas-feiras, meia hora de joelho. Quem não gosta de orar não venha, porque nós vamos ficar de joelho meia hora. Mas quem gosta de orar, vamos orar.